Olá, aluno, aluna, tudo bem com você? Família, espero que todos estejam bem. E estamos na nossa aula de número 5. E eu te pergunto, você lembra dos assuntos da aula passada? Pelo menos 2 assuntos. Vamos lá? Tempinho aí para você lembrar. Lembrou? Eu espero que você tenha se lembrado de pelo menos 2 assuntos que nós desenvolvemos na aula passada. Por que, que a professora pede isso? Para que você perceba o seu desenvolvimento, seu aprendizado ao longo das aulas. Se você lembrou de pelo menos 2 assuntos, faça uma marcação com uma carinha feliz, uma carinha de ok e marque, né, embaixo dessa carinha, como já demonstrei em aulas anteriores para você. Se você não lembrou de nada ou apenas de um assunto, faz aquela carinha sem graça, sorrisinho amarelo e faz a anotação ali, tá bom? É importante que você perceba que você está progredindo e eu espero que você sempre anote ali uma carinha de ok. Resumo da aula anterior, sobre o que a gente falou? Sobre Okinawa, né, a origem ali da luta que nós estamos trabalhando. Você fez uma autoavaliação, lembra? Espero que você tenha ido bem. Nós falamos sobre como pesquisar e a prática de movimentos do karatê. E nós estamos finalizando aqui o nosso assunto karatê. E acabou de acabar. E nós vamos desenvolver aí um outro tema na próxima aula. Mas, por enquanto, está acabando, na verdade, de acabar, né, o assunto karatê. Eu trouxe aqui, logo no começo das aulas, estas habilidades para você saber o que estaríamos desenvolvendo ao longo das nossas aulas. Se você conseguiu realizar todas as atividades propostas aqui com as nossas aulas e também se você conseguiu desenvolver todas as atividades propostas do seu professor ou professora de educação física, né? Sejam elas as atividades de leitura, as atividades onde você tinha que assistir e compreender os vídeos, realizar a parte prática, né? Vivenciar os movimentos, responder algumas questões. Todas essas atividades fizeram com que você fosse desenvolvendo seu aprendizado sobre o karatê. Aí você conseguiu desenvolver as habilidades de experimentar e fruir a execução dos movimentos, respeitando a segurança e o oponente. Você desenvolveu a habilidade de discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a mediatização. Lembra que a gente fez a leitura sobre as diferenças de arte marcial, lutas, esportes de combate? Então, se você conseguiu entender, desenvolver ali aquele texto, entender aquele texto, você desenvolveu esta habilidade aqui. Praticar um ou mais esportes, pula a invasão, que ainda a gente não trabalhou, né? Vamos considerar aqui só esporte de combate, tá? E as habilidades técnico-táticas, né? Eu trouxe várias atividades aqui falando sobre a técnica e sobre a tática. Lembrando que a técnica são os movimentos, né? Você executar o movimento realmente ali como ele deve ser, para que você aplique a sua tática, como que você vai usar esse movimento. Então, técnica é você saber realizar o movimento e a tática é como que você vai utilizar esse movimento. Bom, e também formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios ali na hora que você estiver realizando a parte prática. E identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais ou possíveis combinações que existam dentro do esporte de combate, que aqui é o nosso foco, tá? E também diferenciando as modalidades
esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte, né? A gente está vendo, por enquanto, o esporte de combate. Se você conseguiu realizar todas ou a maioria das atividades, você foi, ao longo das aulas, desenvolvendo as habilidades que eu acabei de elencar aqui, tá? Então, agora vamos às atividades de hoje. Esteja aí com seus materiais. E o próximo tema, lembrando que é boxe. Tá? Na aula passada, você desenvolveu aí algumas atividades que fizeram com que a gente finalizasse. Vou voltar aqui só um pouquinho. O tema karatê, lembra? Você fez uma autoavaliação. Na autoavaliação, você ali percebeu o quanto você se desenvolveu e se realmente chegou a desenvolver estas habilidades aqui. Nosso próximo tema, continuando a falar sobre lutas do mundo, a gente sai agora do Japão e vamos para onde será, hein? Qual a origem do boxe? Vamos lá para a página 50, atividade 5, boxe, a nobre arte. Atividade 5, parte 1. O boxe possui técnicas que permitem aos praticantes que se defendam ou ataquem o seu oponente durante um confronto. Aí uma primeira questão para você. Você conhece alguma técnica de ataque ou defesa do boxe? Se você conhece, é possível você apresentar para algum colega, você discutir isso com algum colega da sala, ou uma colega da sala, ou com seu professor ou professora de educação física. Troque figurinhas aí, troque informações, tá bom? Compartilhe seu conhecimento. Na parte 2, eu trago aqui a proposta para que você e seus colegas assistam aos vídeos, para que conheçam o posicionamento de base do boxe, a postura de defesa e as movimentações dos membros inferiores. Então, tem 3 vídeos aí para você assistir. Lembrando que você pode a qualquer momento ampliar o seu conhecimento, acessando outros vídeos relacionados ao tema, né? O boxe e também ao subtema, que a gente pode dizer assim, sobre os posicionamentos de base e postura de defesa. Compartilhe informações com o seu professor ou professora de educação física, tá? Além de compartilhar também com os colegas de sala. Vamos fazer uma leitura aqui, ó. Considerado como um dos esportes de combate mais antigos do mundo, o boxe ou pugilismo, como ele era chamado antigamente, é reconhecido internacionalmente como a nobre arte de lutar, utilizando apenas os punhos. Mas não foi sempre assim. Antes, a prática do boxe era considerada ilegal e não possuía regras, com confrontos violentos e selvagens protagonizados por homens nas ruas da Inglaterra. A denominação de nobre arte deu-se somente após a implantação das regras do Marquês de Queensberry em 1865. O conjunto de regras foi criado por John Graham Chambers, que era amigo de um integrante da nobreza, o Sr. John Salt Douglas, nono Marquês de Queensberry, que simplesmente cedeu seu nome e título para nominar o conjunto das regras, no intuito de gerar maior credibilidade e facilidade na aceitação às inovações. Então, aqui você já consegue descobrir qual a origem do boxe? Então, muito bem. Alguns golpes de defesa do boxe. O bloqueio. Como é que se faz o bloqueio? Seus punhos e antebraços são sua melhor defesa contra qualquer golpe de seu oponente. Basta erguer as mãos até encobrirem o rosto. Alguns lutadores usam o bloqueio parcial, onde uma das mãos fica aberta e pronta para realizar um contra-ataque rápido e eficiente. A esquiva. Seja rápido na sua defesa, principalmente ao se esquivar.
Lembra nos anos anteriores de outras lutas que usaram a esquiva? Ou mesmo brincadeiras, jogos que você realizava ou ainda realiza aqui? Tem a esquiva. Olha só como a gente já vai treinando alguns movimentos lá desde a educação infantil. Aí esses movimentos eles vêm se aprimorando, tá? Aí se torna uma técnica que você pode utilizar, por exemplo, na luta do boxe, tá? Um passo atrás e os golpes rápidos pegam apenas o vento. Uma girada basta para o golpe passar raspando a sua cabeça. Porém, é um momento favorecedor para um contra-ataque. Lembre também das capacidades físicas que a gente já trabalhou em anos anteriores, que são utilizadas aqui nesta luta do boxe. Agilidade, né? E lembrando que não é só o físico que trabalha, né? A parte cognitiva também, o pensar rápido, o agir rápido, também entra em ação. Suas habilidades cognitivas e não só as habilidades físicas são trabalhadas durante uma luta, durante qualquer prática corporal. E também as habilidades socioemocionais. Como manter, né, a emoção ali em equilíbrio na hora que você está participando de uma luta. Clinch, aproxime-se do adversário perto o bastante para abraçá-lo e tirar a força de seus golpes ao te atingirem e reduzir a velocidade dele. Nessa tática, o juiz tende a intervir para separar os lutadores. Olha aí, bem explícita uma capacidade física, né? Velocidade. Agora os golpes de ataque. Golpes retos, jab, é um golpe reto e frontal dado com a mão da frente da guarda de boxe. Eu já mostro a imagem depois, tá? Com a intenção de afastar e manter uma certa distância considerada segura do adversário. Não é um golpe realizado com muita potência, porém, caso contrário, já esteja... tá faltando acho que uma letrinha ali. Um jab certeiro pode levar a um nocaute. Aqui, caso o adversário esteja debilitado. Faltou letrinha ali, né? E o golpe reto direto é um soco reto dado com a mão de trás da guarda de boxe e aplicado frontalmente no adversário com muita potência. Você o aplica com força com a intenção de derrubar, nocautear o oponente. O objetivo do boxe é nocautear, né? Derrubar o oponente. O golpe cruzado é o gancho, um golpe que geralmente funciona por ser curto, rápido e potente, podendo quebrar a defesa do oponente pelos lados. O uppercut, este golpe é realizado sentido baixo para cima, do sentido de baixo para cima, a fim de acertar o queixo do rival, mas pode também ser aplicado com uma quebra de barreira. E o cruzado é como o golpe direto, porém ele se diferencia por atingir a lateral da cabeça com a mesma intensidade de força. Para realizá-lo, flexione o braço de modo a acertar a lateral do rosto do adversário. Então, trago também aqui sugestões de técnicas de ataque e defesa através de vídeos para você acessar, para você assistir e também praticar com toda segurança, né? Lembrando que você pode também ampliar o seu conhecimento, pesquisar em livros, revistas, em sites e outros vídeos sobre o boxe e os seus movimentos de posicionamento de pernas, que são os membros inferiores, né? E suas técnicas de ataque e defesa. Depois lembre de acessar o radar escolar, de anotar também as informações aí em seu caderno. O seu professor ou professora de educação física sempre abastece o radar escolar com conteúdo e com questões para você responder, atividades para você realizar. Lembrando aqui uma dica importante, leia o conteúdo, seja o conteúdo aqui desta aula, seja o conteúdo que está no radar escolar ou
conteúdo que seja enviado pelo seu professor ou professora de educação física de algum outro dispositivo, de alguma outra forma. Leia primeiro o conteúdo. Depois você vai lá e responde as questões, tá? Ampliando o movimento do conhecimento. Antes de toda e qualquer atividade, você já sabe, né? Você já está no 9º ano, com certeza, já está mais do que, como que eu diria, consolidado aí dentro da sua cabecinha. Alongue-se antes de fazer alguma atividade física, exercício físico. E depois pratique. Aqui estão aqui as imagens, né? Dos movimentos de ataque e defesa que eu descrevi anteriormente para você. O jab, gancho, esquiva, direto, cruzado e ultra, tá? Então, depois você vai pausar o vídeo, vai olhar, vai assistir outros vídeos também e você vai fazer a sua prática. Aí temos também combinações de golpes, né? A posição de guarda, mão de trás, mão da frente e o jab. Temos ali a combinação de 3 golpes, guarda, jab 1, direto e gancho. E temos lá embaixo o upper, o direto e o gancho. Então, aqui os desenhos para ajudar você a identificar já alguns movimentos. E lembrando que também você deve assistir aos vídeos para ir consolidando aí, desenvolvendo o seu aprendizado. Curiosidades. Ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, olha só, eu também não sabia disso. As luvas de boxe utilizadas nas lutas não servem para proteger a cabeça do oponente dos golpes mais fortes, mas sim para proteger as mãos e os dedos dos lutadores durante o confronto. A explicação para esse fato é que os ossos do crânio são muito rígidos em comparação aos ossos das mãos, e sendo assim, seria muito mais fácil fraturar algum osso das mãos em vez de fraturar o do crânio. Mas, né, tem também todo aquele cuidado que a gente tem que ter com relação à prática do boxe, para que não aconteçam coisas desagradáveis, né? Recomendações que eu trago sempre aqui para você: faça exercícios físicos ao ar livre, porque daí você já toma uma vitamina D, pelo menos 15, 30 minutos de exercício físico por dia, tá? E tomar sol, no mínimo 30 minutos. Lute colocando em prática o que você aprendeu, principalmente o respeito ao oponente e aos procedimentos de segurança. Observe seus sentimentos aí no dia a dia, como que você anda. Depois de fazer uma prática, né? Como que você se sente? Você se sente bem? Tenha uma alimentação saudável, você já conhece, já viu várias vezes essa pirâmide. E lembrando que quando os alimentos estão lá na pontinha da pirâmide, são alimentos que o nosso organismo necessita em menor quantidade. Faça as anotações em seu caderno, cumpra com os combinados que você fez com seu professor ou professora de educação física. E lembrando que quando a gente aprende sobre lutas, não é algo assim que muitas vezes a pessoa acha que, o que eu vou aprender com a luta? Eu nem gosto de luta. O importante é você aprender sobre essa filosofia, esse hábito de ter o respeito com relação ao oponente, respeito ao outro, respeito à cultura de outra pessoa, de outros povos e a disciplina de cumprir com os combinados, cumprir com as regras, tá bom? E eu fico por aqui e eu espero você na nossa próxima aula, continuando aí com o nosso tema boxe. Até mais!